O telefone tocou às 3 da manhã. Meu coração disparou antes mesmo de atender. Ninguém liga nesse horário com boas notícias. Minha mão tremia quando peguei o aparelho velho na mesinha de cabeceira. Do outro lado da linha, uma voz que eu não ouvia há 5 anos quebrou o silêncio da madrugada. Mãe, sou eu. 5 anos. 5 anos de silêncio absoluto. 5 anos sem saber se meu filho estava vivo ou morto. 5 anos fingindo para os vizinhos de Campinas que estava tudo bem, que ele estava apenas ocupado demais para visitar. 5 anos mentindo para mim mesma todas as noites antes de dormir. E agora, aquela voz, quebrada, destroçada, chorando. Rodrigo? Mal consegui pronunciar o nome dele. As lágrimas já escorriam pelo meu rosto antes mesmo de ele responder. Mãe, eu preciso te ver. Por favor. Eu errei. Eu errei tanto. A voz dele engasgava entre soluços. Eu não tenho mais ninguém. Tudo desmoronou. Tudo. Meu corpo inteiro tremeu. Parte de mim queria gritar com ele, desligar o telefone, fazê-lo sentir uma fração da dor que senti quando ele me abandonou. Mas havia outra parte. Aquela parte que jamais deixa de ser mãe, que só queria saber onde ele estava. Onde você está, filho? Na rodoviária. A Tietê. Acabei de chegar de ônibus de Goiânia. Não tenho dinheiro nem para uma passagem até Campinas. Mãe, eu sei que não mereço nada de você, mas... Fica aí, não sai daí, eu vou. A desliguei antes que a voz falhasse completamente. Olhei para o relógio. 3h15 da manhã. Campinas até São Paulo. Mais de 100 quilômetros. Meu Uno 2005 tinha acabado de completar 500 mil quilômetros no odômetro. Mas naquele momento, eu teria ido a pé se fosse preciso. Vesti a primeira roupa que encontrei, peguei a bolsa e as chaves, e saí porta fora sem olhar para trás. Meu filho tinha voltado. Meu Rodrigo tinha voltado. E eu ainda não sabia se deveria comemorar ou me preparar para ter o coração despedaçado mais uma vez. A estrada estava vazia. Apenas eu, meus pensamentos e os faróis cortando a escuridão da Via Anhanguera. Cada quilômetro parecia uma eternidade. Minha mente não parava de voltar àquele dia, 5 anos atrás, quando ele saiu pela porta dizendo palavras que jamais esquecerei. A senhora nunca vai entender nada da minha vida. Eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. A porta bateu. E ele sumiu. Agora estava voltando. Mas em que estado? O que tinha acontecido? Quem era aquele homem chorando no telefone? Ainda era meu menino? Ainda era meu Rodrigo? As lágrimas me cegavam enquanto dirigia. Precisei encostar no acostamento 2 vezes para me recompor. Mas algo dentro de mim, algo mais forte que a mágoa, me empurrava adiante. Eram quase 5 da manhã quando estacionei em frente à rodoviária do Tietê. O sol começava a nascer timidamente sobre São Paulo. Pessoas começavam a circular. Trabalhadores madrugadores, vendedores ambulantes montando suas barracas. E então eu o vi, sentado num banco, com uma mochila surrada ao lado, a cabeça baixa, os ombros curvados. Magro, sujo, a roupa amassada e rasgada em alguns pontos. A barba por fazer, o cabelo comprido e desgrenhado. Mas era ele, meu filho, meu Rodrigo. Ele levantou o rosto quando me viu. Nossos olhos se encontraram. E naquele instante, vi tudo. A vergonha, o arrependimento, o medo de ser rejeitado. Vi o menino que eu embalei nos braços quando tinha pesadelos. Vi o adolescente rebelde que brigava comigo por causa de horários. Vi o jovem arrogante que me desprezou antes de partir. E vi, acima de tudo, meu filho pedindo socorro. Ele se levantou devagar, como se não acreditasse que eu estava realmente ali. Deu alguns passos hesitantes na minha direção. E então desmoronou. Caiu de joelhos no chão da rodoviária e começou a chorar. Um choro que vinha de um lugar profundo. Um lugar onde mora a culpa, o remorso, a dor. Mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não pensei, não hesitei. Corri até ele, me ajoelhei no chão frio e o abracei com toda a força que tinha. Senti o corpo magro dele tremendo nos meus braços. Senti as lágrimas quentes molhando meu ombro. Senti 5 anos de distância se desfazendo naquele abraço. Você voltou, eu sussurrei no ouvido dele, apertando-o mais forte. Isso basta. Você voltou. E ali, no meio daquela rodoviária, enquanto o dia nascia sobre São Paulo, eu segurei meu filho como se ele fosse um bebê novamente. Porque para uma mãe, não importa quantos anos se passem, não importa quantas mágoas existam. Seu filho sempre será seu filho.
Mas o que eu ainda não sabia, naquele momento de reencontro, era toda a história que tinha levado Rodrigo até aquele banco. Eu não sabia das traições, das armadilhas, das pessoas que ele tinha perdido pelo caminho. Eu não sabia que a mulher que ele escolheu no meu lugar tinha destruído completamente a vida dele. E eu não sabia que aquele abraço era apenas o começo de uma jornada muito mais difícil do que eu imaginava. Meu nome é Helena. Helena Maria dos Santos. Tenho 58 anos e moro sozinha num apartamento de 2 quartos no bairro Guanabara, em Campinas. Não é grande, não é luxuoso, mas é meu. Conquistado com muito suor e sacrifício. Trabalho há 32 anos como auxiliar de enfermagem no hospital municipal. Faço plantões noturnos 3 vezes por semana. Meus pés doem, minhas costas reclamam, mas eu nunca faltei um dia de trabalho. Nunca. Sou viúva há 12 anos. Meu marido, Antônio, morreu de infarto aos 49 anos. Na época, Rodrigo tinha apenas 14. Foi um baque terrível. Perdemos o chão. Perdemos a referência. Perdemos a renda principal da casa, porque Antônio era caminhoneiro e ganhava bem. De repente, me vi sozinha, com um adolescente para criar e contas que não paravam de chegar. Tive que fazer horas extras, pegar plantões extras, trabalhar em feriados e fins de semana. Rodrigo ficava muito tempo sozinho. Muito tempo com as amizades erradas. Muito tempo sem o pai para colocar limites. Mas eu tentei. Juro que tentei. Acordava às 5 da manhã para preparar o café da manhã dele antes de ir trabalhar. Deixava a comida pronta, recados carinhosos na geladeira, dinheiro contado para o lanche. Chegava em casa exausta da madrugada e ainda passava no quarto dele para dar boa noite. Eu amava aquele menino mais do que minha própria vida. Quando Rodrigo terminou o ensino médio, eu já tinha economizado durante anos para pagar uma faculdade particular. Não era das melhores, mas era o que eu podia. Administração de empresas. Ele dizia que queria ser empresário, ter a própria empresa, ganhar muito dinheiro. Um dia vou te dar uma casa grande, mãe. Você não vai precisar trabalhar mais. Eu sorria e acariciava o rosto dele. Só quero que você seja feliz, filho. Só isso. Mas as coisas mudaram no 2º ano de faculdade. Rodrigo conheceu Patrícia, uma menina linda, do curso de marketing, de família rica de Valinhos. Os pais dela tinham empresas, apartamentos, carros importados. E ela tinha tudo que Rodrigo nunca teve: dinheiro, status, acesso a festas em lugares caros. No começo, eu tentei gostar dela. Realmente tentei. Ela vinha aqui em casa de vez em quando, sempre bem arrumada, perfumada, educada. Mas havia algo no olhar dela. Algo frio, calculista. Como se estivesse avaliando quanto cada coisa no apartamento valia. Rodrigo começou a mudar. Parou de comer o que eu cozinhava porque Patrícia só comia comida saudável. Começou a criticar nossas coisas, nossa vida simples, meu trabalho no hospital. Mãe, você não se importa de trabalhar a vida inteira ganhando uma merreca? Você não tem ambição? Aquelas palavras doíam, mas eu engolia o choro e tentava conversar. Filho, dinheiro é importante, mas não é tudo. O que importa é isso que pobres dizem para se conformar com a pobreza. Ele gritou comigo uma vez. Eu não quero essa vida, eu quero mais. Patrícia sorria ao lado dele. Dava tapinhas no ombro dele, como se estivesse orgulhosa. Como se ela tivesse plantado aquelas ideias na cabeça dele. As visitas dele ficaram mais raras. Os almoços de domingo, que eram sagrados, foram sumindo. Ele começou a passar mais tempo na casa dos pais de Patrícia, em Valinhos. Eles tinham piscina, churrasqueira, 3 carros na garagem. O que eu tinha? Um apartamento de 2 quartos, uma geladeira velha e um amor incondicional. Mas o amor, aparentemente, não era suficiente. Um dia cheguei em casa do plantão e encontrei Rodrigo fazendo malas. O que está acontecendo? Meu coração disparou. Vou morar com a Patrícia. Os pais dela arrumaram um apartamento para a gente em Valinhos. Vou trabalhar na empresa deles. É uma oportunidade, mãe. Mas você ainda está na faculdade. E aqui é sua casa, Rodrigo. Sua família. Minha família agora é a Patrícia, ele berrou. A senhora nunca entendeu nada. Eu não quero ser como você. Eu não quero trabalhar a vida inteira para ter migalhas. Eu quero ser alguém. As palavras foram como facadas. Então eu não sou ninguém? Minha voz saiu baixa, trêmula. Não é isso, mas eu preciso seguir minha vida. A senhora tem que me entender. Eu entendo, filho. Eu só quero que você seja feliz. Só isso. As lágrimas escorriam, mas eu tentava sorrir. Ele não sorriu de volta. Pegou as malas e foi para a porta.
Virou-se uma última vez. Vou ligar, a gente se vê. Mas ele não ligou. Pelo menos não nos primeiros meses. Eu tentei, mandei mensagens. Liguei várias vezes. Ele respondia com monossílabos. Estou ocupado. Depois a gente conversa. Não dá agora. As mensagens foram ficando mais espaçadas. Depois pararam. Meus telefonemas não eram mais atendidos. Eu deixava recados na caixa postal. Ele nunca retornava. No Natal daquele ano fiz peru, farofa, rabanada. Arrumei a casa toda. Coloquei o presente dele embaixo da árvore pequenininha que montei sozinha. Esperei o dia inteiro. Ele não apareceu, nem ligou. No aniversário dele, no ano seguinte, mandei uma mensagem. Feliz aniversário, meu filho. Te amo. Estarei sempre aqui por você. Ele visualizou. Não respondeu. E assim foram os anos. Eu vivendo na esperança de uma ligação, de uma visita, de um sinal qualquer de que ele ainda se lembrava de mim. Enquanto isso, continuei minha rotina. Hospital, casa, hospital, casa. Plantões noturnos que me deixavam exausta. Fins de semana solitários. Almoços de domingo para um. As vizinhas perguntavam pelo Rodrigo. E seu filho, dona Helena? Tá bem? Está ótimo. Trabalhando muito. Muito ocupado, coitado. Eu mentia com um sorriso no rosto. Mas à noite, no silêncio do apartamento, eu chorava. Olhava para as fotos dele na parede. O bebê nos meus braços. O menino de uniforme escolar no primeiro dia de aula. O adolescente sorridente com o pai ao lado. O jovem de beca no dia da formatura do ensino médio. Onde tinha errado? Em que momento perdi meu filho? Durante esses 5 anos tentei continuar vivendo. Mantive o quarto dele exatamente como ele deixou. Troquei os lençóis toda semana, mesmo sem ninguém dormir lá. Porque uma parte de mim acreditava que um dia ele voltaria. E agora ele estava no banco de trás do meu carro, voltando para casa. Calado, olhando pela janela, a mochila surrada no colo. Eu não fazia perguntas. Apenas dirigia, olhando de vez em quando pelo retrovisor para ter certeza de que ele estava realmente ali, de que não era um sonho. Quando entramos em Campinas, o sol já estava alto. 7h30 da manhã de um sábado. As ruas começavam a ganhar movimento. Passei pela padaria onde sempre comprava pão. Passei pelo mercadinho da esquina. Passei pela pracinha onde Rodrigo brincava quando criança. Será que ele lembrava de tudo isso? Será que sentia alguma coisa? Estacionei o Uno na garagem do prédio. Desligamos. Ficamos ali, em silêncio, por alguns segundos. Chegamos, eu disse baixinho. Ele assentiu. Pegou a mochila. Desceu do carro devagar, como se cada movimento doesse. Subimos as escadas até o 3º andar. Coloquei a chave na fechadura. Abri a porta. O apartamento estava do jeito que sempre esteve. Simples, limpo, organizado. Cheiro de café que eu tinha deixado pronto antes de sair correndo de madrugada. Rodrigo entrou devagar. Olhou ao redor. Seus olhos pararam no corredor, onde as fotos dele ainda estavam na parede. Tá tudo igual, ele sussurrou, a voz embargada. Seu quarto também está igual. Vou esquentar água para você tomar um banho. Deve estar cansado. Ele olhou para mim. E naquele olhar, eu vi tudo o que precisava saber. Ele estava quebrado. Completamente quebrado. Mãe, Vai tomar banho, filho. Depois a gente conversa. Você está em casa agora. Ele assentiu, as lágrimas escorrendo novamente. Caminhou até o quarto dele, a mochila nas costas, os ombros curvados. Eu fui para a cozinha esquentar água e preparar café fresco. Minhas mãos tremiam enquanto mexia na cafeteira. Meu filho estava em casa. Meu Rodrigo tinha voltado. E embora meu coração estivesse partido por tudo que ele tinha me feito passar, havia uma alegria profunda, inexplicável, me invadindo. Porque no fim das contas, eu era mãe. E mães nunca desistem de seus filhos. Nunca. Rodrigo dormiu quase 16 horas seguidas. Quando finalmente acordou, já era noite de sábado. Fui até o quarto dele com um prato de sopa e pão. Ele estava sentado na cama, olhando para as paredes. Para os pôsteres que ele tinha colado anos atrás. Para a estante com seus troféus de futebol da escola. Para a vida que tinha deixado para trás. Trouxe sopa. Você precisa comer alguma coisa. Obrigado, mãe. A voz saiu baixa, envergonhada. Sentei na beirada da cama enquanto ele comia. Devagar, como se cada colherada fosse um esforço. Ele estava tão magro. Os ossos do rosto salientes, os olhos fundos. O que aconteceu, filho? Não consegui segurar a pergunta por mais tempo. Ele parou de comer. Baixou a cabeça. E então, começou a contar.
Rodrigo tinha se casado com Patrícia há 3 anos. Uma festa grande, cara, em Valinhos. Mais de 300 convidados. Eu não fui convidada. Soube do casamento por acaso, quando uma vizinha mostrou fotos que tinham vazado nas redes sociais. Olha só, dona Helena, seu filho se casou. Que festa linda! Eu sorri e disse que sabia, que tinha sido impossível ir por causa do trabalho. Mas por dentro, algo morreu naquele dia. Depois do casamento, Rodrigo trabalhou na empresa do sogro. Gerente de operações, bom salário, carro da empresa, apartamento de 3 quartos em condomínio fechado. A vida que ele sempre quis. Eu achei que estava vivendo o sonho, mãe. Eu tinha tudo, dinheiro, status, uma esposa bonita. Mas eu era só um fantoche. Patrícia controlava tudo. Ela escolhia as roupas dele, os lugares que frequentavam, as amizades que mantinham. Quando Rodrigo sugeria vir me visitar, ela criava alguma desculpa, algum compromisso inadiável. Ela dizia que você não combinava com o nosso estilo de vida, que seria constrangedor levar você nas festas que a gente ia. Eu fui covarde, mãe. Eu deixei ela falar isso e não te defendi. Eu não te defendi. As lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto confessava. O sogro, aparentemente gentil e generoso, na verdade tratava Rodrigo como empregado. Dava ordens, exigia resultados impossíveis, humilhava na frente dos outros funcionários. Rodrigo engolia tudo porque achava que era o preço do sucesso. Mas o pior ainda estava por vir. Há 6 meses, Rodrigo descobriu que Patrícia tinha um caso com o sócio do pai dela. Um homem mais velho, rico, dono de outra empresa do ramo. Ela estava traindo Rodrigo há mais de 1 ano, e todo mundo sabia menos ele. Eu fiquei sabendo de um jeito idiota. Numa festa da empresa, ouvi 2 caras rindo no banheiro. Coitado do Rodrigo, é o único que não sabe que a Patrícia fica com o Fernando. Eu quis morrer naquela hora. Rodrigo confrontou Patrícia. Ela riu na cara dele. Disse que o casamento era só de fachada, que ela nunca o tinha amado de verdade, que ele tinha sido apenas um projeto dela. Uma forma de ter alguém apresentável ao lado enquanto ela fazia o que queria. Você acha que eu me casaria com um João Ninguém se não fosse conveniente para mim? Você não passa de um empregadinho do meu pai. E agora que não preciso mais de você, pode ir embora. Rodrigo, em choque, pediu o divórcio. Foi quando descobriu a segunda bomba. O apartamento onde moravam estava no nome dos pais dela. O carro era da empresa. A conta bancária que achava ser conjunta era só dele, mas ela tinha esvaziado tudo um dia, antes de ele descobrir a traição. Eu fiquei com nada, mãe. Literalmente nada. Nem a roupa que eu usava era minha, eles disseram. Tudo foi presente do meu sogro. Rodrigo teve uma crise de ansiedade no trabalho. Foi afastado por comportamento inadequado. Quando tentou conversar com o sogro, o homem o mandou embora de vez. Você nunca foi nada além de um enfeite para minha filha. Achei que você sabia disso. Agora suma da nossa frente. Em 1 semana, Rodrigo perdeu tudo. A esposa, o emprego, a casa, o dinheiro. Ficou na rua. Literalmente. Eu pensei em te ligar 1000 vezes, mãe. Mas eu tinha tanto orgulho, tanta vergonha. Depois de tudo que eu fiz com você, como eu ia ter coragem? Ele dormiu em abrigos, fez bicos para sobreviver, lavou carros, descarregou caminhões, entregou panfletos. Tudo o que conseguiu foi enviado de volta para São Paulo quando tentou se estabilizar. Mas São Paulo é cruel com quem não tem para onde ir. Eu só queria desaparecer, mãe. Eu só queria morrer. Meu coração se estilhaçou com aquelas palavras. Mas aí ontem eu estava sentado na Praça da Sé, sem ter comido o dia inteiro, e vi uma mãe com o filho pequeno. Ela deu o próprio lanche para ele comer, mesmo estando com fome também. E eu pensei em você, em tudo que você fez por mim, em tudo que eu joguei fora. Ele me olhou nos olhos. Eu juntei o pouco dinheiro que tinha e comprei a passagem. Sabia que tinha uma chance de você me expulsar, de você cuspir na minha cara. E eu mereceria, mas eu precisava tentar, porque você é a única pessoa nesse mundo que sempre me amou de verdade. Larguei o prato, abracei meu filho e chorei com ele. Chorei pela dor dele, pela minha dor, por todos aqueles anos perdidos. Você está em casa agora, está ouvindo? Você está em casa. Mas enquanto eu abraçava meu filho quebrado, uma fúria silenciosa começava a crescer dentro de mim. Não era raiva do Rodrigo. Era indignação pela forma como aquelas pessoas o tinham usado, manipulado e depois descartado como lixo. E embora eu não soubesse ainda como, algo dentro de mim jurava que aquela situação não ficaria assim. O domingo passou devagar.
Rodrigo passou a maior parte do tempo no quarto. Saía apenas para comer, sempre em silêncio. Eu respeitei o espaço dele, mas mantive a porta sempre aberta, mostrando que eu estava ali. À noite, sentamos juntos para assistir televisão, como fazíamos quando ele era criança. Ele se encolheu no sofá, a cabeça apoiada no meu ombro, como nos velhos tempos. Mãe? Sim, filho. Eu lamento muito, por tudo, por ter te abandonado, por ter te desprezado, por ter escolhido aquelas pessoas no seu lugar. Você nunca mereceu nada disso. O que passou, passou. Você está aqui agora, é tudo que importa. Mas havia uma pergunta que eu precisava fazer. Rodrigo, você ainda ama ela? A Patrícia? Ele demorou para responder. Eu acho que eu nunca a amei de verdade, mãe. Eu amei a ideia dela. Amei o que ela representava. Status, dinheiro, aceitação. Eu era tão imbecil. Você era jovem. E as pessoas erram quando são jovens. Mas eu te machuquei. Abandonei a única pessoa que sempre me amou de verdade. E você voltou. Isso é o que importa. Você voltou. Naquela noite, depois que Rodrigo foi dormir, fiquei acordada pensando. Pensando em tudo que ele tinha passado. Pensando naquela família de valinhos que tinha usado meu filho e depois o jogado fora. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo além de tristeza. Senti um fogo queimando dentro do peito. Rodrigo era meu filho. E ninguém, absolutamente ninguém, trataria meu filho daquele jeito e sairia impune. Mas eu ainda não sabia como. Ainda não tinha um plano. Eu era apenas uma auxiliar de enfermagem de Campinas, sem dinheiro, sem poder, sem conexões. O que eu poderia fazer contra gente rica e poderosa? A resposta, descobri, estava mais perto do que eu imaginava. Mas primeiro, eu precisaria voltar ao passado. Precisaria lembrar de coisas que tinha enterrado há muito tempo. Precisaria lembrar de quem eu era antes de ser apenas a mãe do Rodrigo. Na segunda-feira, acordei antes do amanhecer. Preparei café, fiz pão na chapa, cortei frutas. Quando o Rodrigo apareceu na cozinha, ainda sonolento, havia um café da manhã completo esperando por ele. Mãe, você não precisava. Come, você está muito magro. Ele comeu devagar, e eu aproveitei para observá-lo. Meu menino. Meu filho que tinha voltado quebrado, mas estava voltando. Depois do café, sentei com ele na sala. Tinha algo que precisava contar. Algo que Rodrigo nunca soube completamente. Filho, eu nunca te contei a história completa de como eu e seu pai construímos tudo que temos. Talvez porque eu não quisesse que você crescesse com um peso nos ombros. Mas acho que agora você precisa saber. Rodrigo me olhou, curioso. Respirei fundo e voltei no tempo. Voltei para uma Helena que ele não conhecia. Quando conheci Antônio, eu tinha 21 anos. Trabalhava como atendente numa loja de roupas no centro de Campinas. Ganhava uma miséria. Morava num quartinho de pensão com mais 3 meninas. Dividia comida, dividia roupa, dividia esperanças. Antônio era caminhoneiro, mas não tinha caminhão próprio. Dirigia para um patrão que pagava pouco e exigia muito. Nos conhecemos quando ele foi comprar uma camisa na loja onde eu trabalhava. Era para o aniversário dele. Ele não tinha ninguém para comemorar, então decidiu pelo menos usar uma roupa nova. A moça pode me ajudar a escolher? Ele tinha um sorriso tímido, gentil. Eu ajudei. Conversamos. Ele me convidou para tomar um lanche no fim do meu turno. Eu aceitei. E assim começou nossa história. Namoramos por 3 anos. 3 anos de economia severa. Eu fazia hora extra sempre que podia. Antônio pegava fretes extras nos fins de semana. Guardávamos cada centavo num cofre velho que ele tinha comprado numa feira. Nosso sonho era simples: casar, ter uma casa e, um dia, Antônio ter seu próprio caminhão. Casamos numa cerimônia simples, 15 pessoas. Bolo feito pela minha tia, vestido emprestado, festa na casa de uma amiga. Mas foi o dia mais feliz da minha vida até então. Alugamos um quartinho numa vila. Um cômodo só, banheiro compartilhado com outros moradores, cozinha improvisada. Mas era nosso. Quando descobri que estava grávida de Rodrigo, choramos de alegria e medo. Alegria porque queríamos muito um filho. Medo porque mal tínhamos dinheiro para nós mesmos. A gente vai dar um jeito, Helena, sempre damos. Antônio beijou minha barriga naquele dia. E demos. Durante a gravidez, trabalhei até o último dia antes do parto. Não tinha direito à licença maternidade porque trabalhava sem carteira assinada. 15 dias depois de Rodrigo nascer, já estava de volta à loja, com as mamas doendo de leite, deixando meu bebê com a vizinha. Antônio fazia fretes dia e noite. Dormia 3 horas por dia.
Emagreceu tanto que fiquei preocupada, mas ele dizia: é pelo nosso filho, para ele ter uma vida melhor que a nossa. Quando Rodrigo tinha 2 anos, finalmente conseguimos. Juntamos dinheiro suficiente para a entrada de um caminhão velho. Um Scania 1984, cheio de problemas mecânicos. Mas era nosso. Antônio reformou o caminhão com as próprias mãos. Passava os fins de semana todo no ferro velho, comprando peças usadas. Eu levava Rodrigo para ver o pai trabalhar. Meu menino sentava no chão da oficina, brincando com ferramentas velhas, enquanto o pai suava debaixo do caminhão. Um dia esse caminhão vai dar tudo o que a gente precisa para o Rodrigo, Antônio dizia, limpando a graxa das mãos. E deu. Deu durante anos. Antônio viajava o Brasil inteiro. Ficava semanas fora. Mas mandava dinheiro. E com esse dinheiro, conseguimos sair do quartinho, alugar uma casa pequena, comprar móveis de segunda mão, dar uma vida digna para Rodrigo. Eu também não parava. Depois de anos na loja, consegui carteira assinada trabalhando como auxiliar de enfermagem. Fiz um curso técnico estudando à noite, enquanto Antônio ficava com Rodrigo. Foi difícil. Cheguei a dormir em pé no ônibus voltando da aula. Mas consegui. O salário melhorou. A vida melhorou. Conseguimos colocar Rodrigo numa escola melhor. Conseguimos comprar roupas novas para ele, em vez de roupas doadas. Conseguimos dar brinquedos no Natal, em vez de apenas arroz doce e afeto. Olha para o nosso menino, Helena. Como ele cresceu. Como ele está bonito, inteligente, forte. Antônio ficava emocionado em cada aniversário de Rodrigo. É nosso filho, nossa conquista, eu respondia, abraçada nele. Quando Rodrigo tinha 12 anos, demos o passo mais importante. Conseguimos financiar um apartamento. Era um prédio popular, 2 quartos pequenos, mas era nosso. Pela primeira vez na vida, teríamos um imóvel no nome. Rodrigo, vem ver. Esse quarto grande aqui vai ser seu. Você vai poder estudar, receber amigos, ter privacidade. Mostrei para ele, emocionada. Rodrigo, ainda criança, abraçou a gente. A gente vai morar aqui para sempre? Para sempre, filho. Essa é nossa casa. Ninguém vai tirar isso da gente. Nos mudamos num domingo, sem empresa de mudança. Tudo nas costas, com a ajuda de vizinhos e amigos. Mas quando fechamos a porta do apartamento, apenas nós 3 dentro, choramos. Conseguimos, Helena. Depois de tanto. Antônio me beijou. Foram os anos mais felizes da minha vida. Antônio trabalhava duro, mas estava sempre presente quando estava em casa. Rodrigo crescia saudável, estudioso, carinhoso. Éramos uma família unida, simples, mas cheia de amor. Até que tudo mudou. Rodrigo tinha 14 anos quando Antônio saiu para uma viagem para Curitiba. Um frete de rotina. Volto na quinta-feira, prometo. Vamos comer pizza para comemorar o boletim bom do Rodrigo. Na terça-feira recebi a ligação. Antônio tinha sofrido um infarto na estrada, perto de Registro. Morreu antes de chegar ao hospital. 49 anos. Uma vida inteira de trabalho, de luta, de sacrifício. E de repente, acabou. O mundo desmoronou. Rodrigo entrou em depressão. Parou de falar, de sorrir, de estudar. Ficava horas trancado no quarto. Eu também queria morrer. Queria me enterrar junto com Antônio. Mas tinha um filho que precisava de mim. O dinheiro acabou rápido. O caminhão estava financiado ainda. Tive que vendê-lo para pagar dívidas. Fiquei apenas com o salário de auxiliar de enfermagem e o apartamento com prestações a pagar. Tive que fazer plantões extras, dobrar turnos, trabalhar doente. Rodrigo ficava muito tempo sozinho. Foi aí que as coisas começaram a mudar entre nós. Ele ficou revoltado, rebelde. Começou a andar com amizades erradas. Chegava tarde. Cheirava cigarro. As notas despencaram. Eu tentava conversar. Filho, eu sei que você está sofrendo. Eu também estou. Mas a gente precisa seguir. Seu pai iria querer. Meu pai morreu. Morreu trabalhando nem um burro. Para quê? Para termos esse apartamento ridículo? Para você se matar trabalhando também? Isso é vida? As palavras machucavam. Mas eu entendia a dor dele. Era a mesma dor que eu sentia. Mas não podia demonstrar porque precisava ser forte. Durante o ensino médio, Rodrigo se acalmou um pouco. Voltou a estudar. Fez vestibular. Passou em administração. Eu chorei de felicidade. Seu pai estaria tão orgulhoso. Fiz tudo o que podia para pagar a faculdade. Economizei em tudo. Comida, roupa, luz, água. Roupas eu usava do bazar da igreja. Comida eram as mais baratas no mercado. Mas a mensalidade da faculdade do Rodrigo estava sempre em dia.
Um dia eu vou te recompensar por tudo, mãe. Juro. Eu acreditei. Claro que acreditei. Era meu filho. Até que Patrícia apareceu. E tudo que eu e Antônio construímos, todos os valores que tentamos passar, todas as lições de humildade, gratidão e amor, tudo foi jogado no lixo. Rodrigo me escutou em silêncio. No fim, estava chorando novamente. Mãe, eu esqueci de tudo isso. Eu esqueci do quanto vocês lutaram. Do quanto você lutou. Eu só via o apartamento pequeno, as coisas velhas, a vida simples. Eu não via o amor. Eu não via o sacrifício. Peguei na mão dele. Filho, eu não te contei isso para você se sentir culpado. Te contei para você entender que riqueza não é dinheiro. Riqueza é ter alguém que te ama de verdade. É ter um teto. É ter comida na mesa. É ter dignidade. Seu pai morreu com dignidade. Eu vivo com dignidade. E você vai reconquistar sua dignidade também. Como, mãe? Eu não tenho nada. Nem diploma eu terminei. Larguei a faculdade no 4º ano quando me casei com a Patrícia. Eu sou um fracasso completo. Você não é um fracasso. Você é meu filho. E juntos, a gente vai dar a volta por cima. Como sempre demos. Naquela noite, depois que Rodrigo dormiu, fui até o guarda-roupa do meu quarto. No fundo, atrás das caixas, havia uma caixa de sapatos velha. Abri com cuidado. Lá dentro estavam documentos. Documentos importantes. Documentos que eu tinha guardado há anos, esperando nunca precisar usar. Mas talvez agora fosse a hora. Dentro da caixa estava o testamento de Antônio. E nele, uma revelação que nem eu tinha prestado muita atenção na época, de tão perdida que estava na dor. Antônio tinha feito um seguro de vida. Na época, com o choque da morte, o advogado tinha tentado me explicar, mas eu estava em negação, sofrendo demais. Assinei papéis sem ler direito. Recebi algum dinheiro, usei para pagar o funeral e as contas atrasadas. Mas havia uma cláusula no seguro que eu não tinha entendido direito. Peguei os papéis amarelados e comecei a ler. Depois de alguns minutos, meu coração acelerou. Havia uma segunda apólice, uma que vencia após 20 anos da morte do segurado. Era uma quantia considerável. Uma quantia que eu tinha completamente esquecido. Olhei a data de vencimento. Fiz as contas. O prazo venceria em 2 meses. 2 meses. Era quase como se Antônio estivesse me mandando um sinal do além. Agora, Helena. Agora é a hora de proteger nosso filho. Guardei os documentos de volta, mas minha mente já estava trabalhando. Não era uma fortuna, mas era o suficiente. O suficiente para recomeçar. O suficiente para ajudar Rodrigo. O suficiente para mostrar que não precisávamos da família de Valinhos. E talvez, apenas talvez, fosse o suficiente para fazer uma justiça que estava há muito tempo atrasada. Uma semana depois de Rodrigo voltar, nossa paz temporária foi destruída. Era terça-feira, por volta das 10 da manhã. Eu tinha acabado de chegar do plantão noturno, exausta. Rodrigo estava na sala, procurando empregos online no meu notebook velho. Aos poucos ele estava recomeçando. A campainha tocou. Eu atendo, mãe. Descansa. Fui para o quarto trocar de roupa. Mas poucos segundos depois, ouvi uma voz feminina vinda da sala. Uma voz que eu não reconheci imediatamente, mas que fez meu sangue gelar. Era Patrícia. Corri para a sala e encontrei uma cena surreal. Patrícia estava na porta, impecavelmente vestida, maquiada, perfumada. Ao lado dela, um homem de terno. Advogado, presumivelmente. Rodrigo estava pálido, em choque. O que vocês querem aqui? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Patrícia me olhou de cima a baixo com desprezo. Fez uma careta ao ver o apartamento. Então é aqui que o Rodrigo está se escondendo. Que aconchegante. A ironia pingava de cada palavra. Eu não estou me escondendo, Rodrigo disse, tentando manter a voz firme. E vocês não têm o direito de estar aqui. Na verdade, temos sim. O homem de terno abriu uma pasta. Sou o Dr. Marcelo, advogado da família Almeida. Estou aqui para notificar formalmente o Sr. Rodrigo dos Santos de que está sendo processado por calúnia e difamação. O quê? Rodrigo cambaleou. Você andou falando para as pessoas que minha cliente, a senhora Patrícia Almeida, foi infiel durante o casamento. Essas acusações infundadas mancharam a reputação dela e da família. Estamos exigindo uma retratação pública e uma indenização de R$50 mil por danos morais. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Infundadas? Ela mesma admitiu para mim, Rodrigo gritou. Prove, Patrícia disse com um sorriso cruel. Prove que eu disse isso. Tem gravação? Tem testemunha? Não tem nada. É a sua palavra contra a minha. E quem você acha que vão acreditar? Uma família tradicional de Valinhos
Ou um João ninguém que foi expulso de casa por incompetência? Incompetência? Você me traiu. Seu pai me humilhou. Vocês tiraram tudo de mim. Você nunca teve nada, Rodrigo. Nunca teve. Tudo foi emprestado. E agora, além de não ter nada, você vai nos dever 50 mil reais. A menos que... Ela fez uma pausa dramática. A menos que o quê? Eu perguntei sentindo a armadilha. A menos que você assine um termo de confidencialidade e uma retratação pública nas suas redes sociais, dizendo que inventou tudo, que estava com problemas mentais, que a Patrícia sempre foi uma esposa fiel e honrada. Nunca! Rodrigo berrou. Patrícia deu de ombros. Então nos vemos no tribunal. Ah, e só para você saber, meu pai tem os melhores advogados do estado. Você acha que vai conseguir se defender? Com que dinheiro? Ela olhou ao redor novamente, o nojo estampado no rosto. Vivendo aqui, nesse lugar, com sua mãezinha, patético, eu realmente acreditei que você poderia ser alguém um dia, mas no final você não passou de um pobre fingindo ser rico. Chega! Eu gritei dando um passo à frente. Vocês vão sair da minha casa, agora. Patrícia riu. Uma risada fria, calculada. Sua casa? Ah, que linda! A mãe protegendo o filhinho fracassado. Mas sabe de uma coisa? Foi exatamente essa mentalidade pobre que condenou o Rodrigo. Ele nunca teve chance de ser grande com você como exemplo. As palavras foram como um tapa na cara. Você quer saber o que é ser pobre? É ter caráter, eu disse, tremendo de raiva. É trabalhar honestamente. É amar de verdade. Coisas que você nunca vai entender, porque você não tem alma. Você é vazia. E um dia, quando a beleza passar e o dinheiro do papai acabar, você vai perceber que não tem nada. Nada mesmo. Por um segundo, vi algo passar no rosto de Patrícia. Raiva. Ódio genuíno. Cuidado com suas palavras, senhorinha. Posso processar você também por injúria. O advogado entregou os papéis para Rodrigo. Vocês têm 15 dias para decidir. Ou assinam a retratação, ou nos vemos no tribunal. Boa sorte pagando advogado. Ele fez uma mesura irônica e saiu. Patrícia ficou mais um segundo, olhando para Rodrigo. Você podia ter tido tudo, Rodrigo, mas escolheu isso aqui. Ela gesticulou para o apartamento com desdém. Espero que valha a pena. E saiu, deixando um rastro de perfume caro e veneno. A porta se fechou. Rodrigo desmoronou no sofá, a cabeça entre as mãos. 50 mil reais, mãe. Eu não tenho nem 50 reais. Eles vão me processar. Vão tomar tudo o que você tem. Seu apartamento, seu salário, tudo por minha causa. Ele começou a chorar compulsivamente. Eu devia ter morrido na rua, não devia ter voltado. Agora eu vou destruir sua vida também. Eu me ajoelhei na frente dele, segurei seu rosto com as duas mãos. Você não vai destruir nada. Você me ouviu? Nada. Eles estão blefando. É intimidação. Não é blefe, mãe. Eles têm dinheiro. Eles podem fazer o que quiserem. E eu não tenho nada para te defender. Você tem você, e você tem a verdade. E isso vai ter que bastar. Mas por dentro, eu estava apavorada. Porque Patrícia tinha razão em uma coisa. Eles tinham recursos que a gente não tinha. E se processassem mesmo, poderiam tomar o apartamento. A única coisa que me restava. A única herança que Antônio tinha deixado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os soluços abafados de Rodrigo no quarto ao lado. Ele estava quebrado. Completamente quebrado. E eu me senti impotente pela primeira vez na vida. Durante anos, sempre encontrei uma solução. Sempre dei um jeito. Mas agora, como lutar contra gente com tanto poder? Às 3 da manhã, levantei. Fui até a cozinha fazer chá. Sentei à mesa, as mãos tremendo, segurando a xícara quente. Foi então que vi o reflexo no vidro da janela. Vi uma mulher cansada, de cabelos grisalhos, rugas no rosto, mãos calejadas. Uma mulher que trabalhou a vida inteira. Uma mulher que deu tudo por sua família. E algo dentro de mim mudou. Não era justo. Não era justo o que fizeram com meu filho. Não era justo a forma como aquela menina mimada tinha brincado com ele. Não era justo aquele advogado vir aqui me ameaçar na minha própria casa. Não, era justo. E sabe de uma coisa? Eu estava cansada de aceitar injustiças. A vida inteira eu abaixei a cabeça. Aceitei salários baixos. Aceitei ser desrespeitada no trabalho. Aceitei ser invisível na sociedade por ser pobre, por ser mulher, por ser ninguém. Mas ninguém, absolutamente ninguém,
Ia pisar no meu filho e sair ileso. Voltei para o quarto. Abri novamente a caixa de sapatos com os documentos de Antônio, mas dessa vez procurei algo diferente. Atrás do testamento havia um envelope que eu nunca tinha aberto. Tinha o nome de um advogado. Um advogado que Antônio tinha consultado anos atrás sobre algo relacionado ao seguro. Abri o envelope. Dentro, havia um cartão de visitas e uma anotação no verso, com a letra de Antônio. Helena, se algo acontecer comigo e você precisar de ajuda jurídica, procura o Dr. Vieira. Ele é gente boa. Não cobra caro de gente trabalhadora. Abracei o papel contra o peito. Era como se Antônio estivesse me guiando do além. Guardei o cartão na carteira. Na primeira hora da manhã, eu ligaria para esse Dr. Vieira. E se Patrícia e sua família queriam guerra, então guerra teriam. Mas não seria uma guerra de dinheiro. Seria uma guerra de verdade. E a verdade, no final, sempre vence. Ou pelo menos era nisso que eu precisava acreditar para não desmoronar também. Na manhã seguinte, às 8 em ponto, liguei para o número no cartão. Uma secretária atendeu. Escritório Doutor Vieira, bom dia. Bom dia. Meu nome é Helena Maria dos Santos. Meu falecido marido, Antônio dos Santos, foi cliente do Dr. Vieira há alguns anos. Eu preciso de ajuda jurídica. Houve uma pausa. Um momento, por favor. Esperei, o coração batendo forte. Será que ele ainda estava ativo? Será que lembraria do Antônio? Será que poderia me ajudar? Helena? Uma voz masculina, gentil. Helena dos Santos? Sim, senhor. Meu Deus, Helena. Quanto tempo. Sinto muito pelo Antônio. Era um homem bom. Como posso ajudá-la? A voz dele era calorosa, genuína. Respirei fundo e contei tudo. Sobre Rodrigo, sobre Patrícia, sobre a ameaça de processo, sobre tudo. Eles querem R$50 mil ou uma retratação pública admitindo que meu filho mentiu. Mas ele não mentiu, doutor. Ele não mentiu. Silêncio do outro lado da linha. Depois, venham ao meu escritório hoje à tarde. 15 horas. Vamos ver o que podemos fazer. Doutor, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Eu trabalho como auxiliar de enfermagem, ganho um salário mínimo e meio. Eu não posso. Helena, por favor. Antônio me ajudou uma vez quando minha mãe precisou ser internada às pressas e o hospital estava cobrando adiantado. Ele fez um frete de emergência para mim sem cobrar, só para ajudar. Eu nunca esqueci. Deixa eu ver o que posso fazer pela família dele. Pelo menos uma consulta, sem custos. Combinado? As lágrimas escorreram. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Nos vemos às 15 horas. Quando desliguei, Rodrigo estava na porta do quarto, me observando. Mãe, o que você está fazendo? Estou lutando, filho. Estou lutando por você. Aquela tarde, vestimos nossas melhores roupas. Eu, um vestido simples que usava em casamentos. Rodrigo, uma calça e camisa que eu tinha guardado dele, de antes de ir embora. Estavam folgadas nele agora por causa do emagrecimento, mas ainda serviam. Pegamos o ônibus até o centro de Campinas. O escritório do doutor Vieira ficava num prédio antigo, mas charmoso. 3º andar, sem elevador. Subimos as escadas, minha mão firme na de Rodrigo. Ele estava nervoso, tenso. Mãe, eu não sei se isso vai dar certo. Vai dar, tem que dar. A recepção era simples, mas organizada. Uma moça nos recebeu com um sorriso gentil e nos conduziu até a sala do Dr. Vieira. Ele era um senhor de uns 65 anos, cabelos brancos, óculos de grau, sorriso paternal. Quando nos viu, se levantou e apertou minha mão com carinho. Helena, você não mudou nada, só está mais madura, mais forte. Ele sorriu. E esse deve ser o Rodrigo. Antônio falava muito de você. Rodrigo ficou visivelmente emocionado. Falava? Falava. Dizia que você era esperto, inteligente, que ia ser alguém grande na vida. Dizia que estava trabalhando duro para garantir que você tivesse oportunidades. Rodrigo baixou a cabeça, envergonhado. Eu desperdicei tudo. Ainda dá tempo de consertar, Dr. Vieira disse com firmeza. Senta, vamos conversar. Passamos a próxima hora contando tudo. Eu mostrei os documentos que o advogado de Patrícia tinha deixado. Contei sobre o casamento, a traição, o abandono, a humilhação. Dr. Vieira ouvia atento, fazendo anotações, ocasionalmente fazendo perguntas pontuais. Quando terminamos, ele se recostou na cadeira e suspirou. Bom, vamos aos fatos. Eles estão usando uma tática clássica de intimidação.
Processinho por calúnia e difamação é a arma favorita de gente rica para calar pessoas sem recursos. O objetivo não é ganhar o processo, é assustar, é fazer você gastar dinheiro e energia que não tem. Então eles não têm caso? Eu perguntei esperançosa. Eles podem ter se conseguirem provar que Rodrigo difamou Patrícia publicamente e sem provas. Mas aqui está o pulo do gato. Rodrigo, você fez posts em redes sociais acusando ela nominalmente? Não. Eu deletei todas as minhas redes sociais quando me separei. Eu só contei para alguns conhecidos quando perguntavam o que tinha acontecido. E você tem provas da traição? Eu tenho mensagens no celular, conversas entre ela e o amante. Consegui acessar o WhatsApp web dela um dia, antes dela descobrir e trocar a senha. Dr. Vieira se animou. Você salvou essas mensagens? Salvei. Tirei prints. Estão no meu e-mail. Perfeito. Isso muda tudo. Se eles processarem, nós entramos com reconvenção e revelamos as provas publicamente. A família deles não quer isso. Escândalo é a última coisa que gente como eles quer. Pela primeira vez em dias, senti um fio de esperança. Então eles estão blefando? 90% de chance. Mas vamos fazer uma coisa melhor. Vamos virar o jogo. Como? Rodrigo perguntou. Dr. Vieira sorriu. Era um sorriso de quem conhecia o sistema, de quem tinha experiência, de quem sabia jogar o jogo. Vamos fazer uma contraproposta. Rodrigo, você quer algo dessa família? Dinheiro? Pedido de desculpas? Rodrigo pensou por um momento. Eu só quero que me deixem em paz e que admitam que tiraram tudo de mim de forma injusta. Isso é pedir muito. Gente assim nunca admite erro. Mas podemos negociar algo. Tipo um acordo de divórcio decente, com divisão de bens justa, mesmo que seja simbólica. E um compromisso de não perseguição. É mais realista. Eu aceito qualquer coisa que faça eles pararem de me atormentar. Dr. Vieira assentiu. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou redigir uma resposta formal à notificação deles. Vou anexar as provas que você tem das mensagens. Vou deixar claro que, se eles prosseguirem com o processo, nós vamos tornar público não apenas a traição, mas também a forma como a família Almeida usa funcionários e depois os descarta. Vou mencionar que estamos considerando processar por danos morais pelo tratamento que você sofreu. Mas eu não tenho dinheiro para processar ninguém, Rodrigo disse. Eles não sabem disso. E no mundo jurídico, muitas vezes a ameaça é tão eficaz quanto a ação. Confie em mim. Saímos do escritório 1 hora depois com um plano. Dr. Vieira enviaria a resposta formal dentro de 2 dias. Depois, era esperar. No ônibus de volta, Rodrigo estava diferente. Ainda abatido, mas havia uma fagulha nos olhos que não estava lá antes. Uma fagulha de esperança. Mãe, obrigado. Por não desistir de mim. Por lutar quando eu não tinha mais forças. Filho, eu nunca vou desistir de você. Nunca. Não importa o que aconteça. Você é meu filho, meu sangue, minha vida. Ele encostou a cabeça no meu ombro e ficamos assim até chegar em casa. Mas quando entramos no apartamento, eu senti algo diferente. Algo tinha mudado dentro de mim. Durante anos, eu tinha sido passiva. Aceitava tudo. Agradecia pelas migalhas. Baixava a cabeça diante de injustiças. Mas não mais. Eu tinha sido vítima tempo suficiente. Agora era hora de ser a heroína da minha própria história. E da história do meu filho. Fui até o espelho do banheiro e olhei para mim mesma. Realmente olhei. Vi as rugas, os cabelos brancos, as marcas do tempo e do trabalho. Mas também vi força. Vi resiliência. Vi uma mulher que tinha sobrevivido à perda, solidão, desprezo e humilhação. E estava de pé. Ainda de pé. Você consegue, Helena. Eu sussurrei para meu reflexo. Você consegue. E naquele momento, tomei uma decisão. Não seria apenas sobre defender Rodrigo do processo. Seria sobre recuperar a dignidade que aquelas pessoas tentaram roubar dele. E ensinar uma lição que elas jamais esqueceriam. Gente rica acha que pode fazer o que quiser com gente pobre. Que pode usar, abusar e descartar sem consequências. Mas eles estavam prestes a descobrir que subestimaram a pessoa errada. Subestimaram uma mãe. E não há força maior nesse mundo do que o amor de uma mãe por seu filho. Eles tinham dinheiro. Eles tinham poder. Eles tinham advogados caros. Mas eu tinha algo que eles nunca teriam. Eu tinha razão. Eu tinha verdade. Eu tinha amor genuíno. E no final, isso valeria mais do que qualquer fortuna. A guerra estava apenas começando. E dessa vez, eu não recuaria. 2 dias depois,
Dr. Vieira enviou a resposta formal para o advogado de Patrícia. Eu e Rodrigo esperamos ansiosamente por uma reação. Mas enquanto esperávamos, algo inesperado aconteceu. Era sexta-feira à tarde. Eu tinha acabado de chegar do hospital quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô? Helena Maria dos Santos? Uma voz masculina, formal. Sim, sou eu. Aqui é da seguradora Brasil Previdente. Estou ligando sobre a apólice de seguro de vida do Sr. Antônio Carlos dos Santos, falecido em 2013. Meu coração disparou. O seguro. Sim, eu sou a viúva dele. Perfeito. Conforme registros, há uma segunda apólice com vencimento previsto para o próximo mês. O valor atualizado é de R$123 mil. A senhora precisa comparecer à nossa agência para assinar os documentos de resgate. R$123 mil. Eu quase deixei o telefone cair. Senhora? Está me ouvindo? Sim, estou. Quando posso ir? Segunda-feira já está bom. Vou te enviar o endereço por SMS. Precisa trazer seus documentos pessoais, certidão de casamento e certidão de óbito do segurado. Sim, eu tenho tudo. Obrigada. Muito obrigada. Quando desliguei, fiquei parada no meio da sala, em choque. R$123 mil. Era mais dinheiro do que eu ganharia em anos de trabalho. Era a salvação. Era a resposta das minhas preces. Rodrigo entrou na sala. Mãe, o que foi? Você está branca. Contei para ele sobre o seguro, sobre o dinheiro. Ele ficou tão surpreso quanto eu. Mãe, isso é incrível. Você pode finalmente descansar. Pode parar de fazer plantões duplos. Posso ajudar você a recomeçar, eu disse firme. Esse dinheiro é nosso, filho. Seu pai deixou para nós dois. Vamos usar para nos reerguer. Ele me abraçou forte, e pela primeira vez em semanas, senti que talvez, só talvez, tudo fosse dar certo. Mas o universo ainda tinha mais surpresas guardadas. No sábado de manhã, recebi outra ligação. Dessa vez era uma mulher. Helena? Helena dos Santos? Sim, quem fala? Meu nome é Mariana Souza. Eu trabalhava com o Rodrigo na empresa do sogro dele. Eu preciso falar com você. É urgente. Sobre o quê? Não posso falar por telefone. Podemos nos encontrar? Por favor. É importante. É sobre o Rodrigo e coisas que você precisa saber sobre a Patrícia e a família dela. Desconfiei. Poderia ser uma armadilha. Mas algo na voz dela soava genuíno. Onde e quando? Hoje à tarde, 3h, na Praça Carlos Gomes, perto da Catedral. Vou estar sentada no banco perto do chafariz. Como vou te reconhecer? Sou negra, cabelo cacheado curto. Vou estar de blusa amarela. Está bem, eu vou. Desliguei e contei para Rodrigo. Ele franziu a testa. Mariana, eu lembro dela. Trabalhava no financeiro. Era sempre educada comigo. Mas o que ela quer? Vamos descobrir. Às 3h cheguei na praça. Encontrei Mariana exatamente onde ela disse que estaria. Era uma mulher de uns 35 anos, bonita, com uma expressão séria no rosto. Helena? Ela se levantou quando me viu. Sim, Mariana? Obrigada por vir. Sei que deve estar confusa. Sentamos no banco. Ela olhou ao redor, como se tivesse medo de ser observada. Olha, eu vou ser direta. Eu fui demitida da empresa dos Almeida na semana passada. Motivo? Eu descobri coisas que não devia. E agora que estou fora, eu quero que a verdade venha à tona. Que tipo de coisas? Mariana respirou fundo. A família Almeida está falindo. As empresas estão com dívidas enormes. Eles escondem isso com maquiagem contábil. Mas a verdade é que estão à beira da falência há 2 anos. Meus olhos se arregalaram. Como assim falindo? Eles são ricos. Eram. O pai da Patrícia, o Sr. Almeida, fez investimentos péssimos. Perdeu milhões. As empresas estão sendo sustentadas com empréstimos bancários que eles não conseguem pagar. É questão de tempo até tudo desmoronar. E o que isso tem a ver com o Rodrigo? Tudo. Patrícia se casou com o Rodrigo porque precisava de alguém apresentável para manter as aparências. Alguém que trabalhasse duro na empresa de graça, essencialmente. O Rodrigo nunca recebeu o salário justo. Era tudo esquema para não registrar custos. Quando ele descobriu sobre a traição e quis sair, ficou inconveniente. Por isso descartaram ele sem dó. Eu estava processando tudo isso quando Mariana continuou. Mas tem mais. A Patrícia está tentando dar o golpe no próprio pai. Ela e o amante, o tal Fernando, estão planejando assumir o controle das empresas e deixar o velho sem nada. Eu vi documentos, ouvi conversas.
São pessoas podres, Helena. Podres. Por que você está me contando isso? Mariana me olhou nos olhos. Porque o Rodrigo era uma das poucas pessoas decentes naquele lugar. Ele tentava fazer as coisas certas. E eu vi como o trataram. Com desprezo, com crueldade. Ninguém merece isso. E agora que estou fora, quero ajudar. Quero que eles paguem pelo que fizeram. O que você tem exatamente? Documentos, planilhas, e-mails, provas de fraudes contábeis, de sonegação fiscal, de várias ilegalidades. Eu copiei tudo antes de ser demitida. Ela tirou um pendrive da bolsa e me entregou. Isso aqui pode destruir aquela família. Pode colocá-los na cadeia. Mas você precisa levar para as autoridades certas. Para a Receita Federal. Para o Ministério Público. Peguei o pendrive com mãos trêmulas. Mariana, isso é perigoso, eu sei. Por isso estou te dando e sumindo. Vou para outra cidade, recomeçar longe daqui. Mas você tem que prometer que vai usar isso, que vai fazer justiça. Eu prometo. Ela se levantou. Boa sorte, Helena. Você e o Rodrigo merecem paz. E aquela gente merece o inferno. E foi embora, desaparecendo na multidão da praça. Voltei para casa em estado de choque. Quando mostrei o pendrive para Rodrigo e contei tudo, ele ficou pálido. Mãe, isso é sério. Se a gente usar essas informações, a gente pode destruir eles, eu completei. Pode fazer justiça de verdade. Naquela noite, conectamos o pendrive no notebook. Passamos horas lendo documentos, planilhas, e-mails. Era tudo verdade. Fraudes tributárias, contas fantasmas, lavagem de dinheiro, sonegação. Eles sempre se acharam intocáveis. Rodrigo sussurrou. Sempre acharam que podiam fazer o que quisessem. Mas não podem, eu disse. Ninguém está acima da lei. Na segunda-feira, fui à seguradora e retirei o dinheiro do seguro. 123 mil reais depositados na minha conta. Era surreal. Na terça, Rodrigo e eu fomos ao escritório do Dr. Vieira com o pendrive. Ele analisou tudo e ficou boquiaberto. Isso aqui é dinamite pura. Se vocês denunciarem, a família Almeida vai cair. Mas vocês têm certeza? Eles vão se defender. Vão tentar te desacreditar, te intimidar. Tenho certeza, eu disse. Eles precisam pagar pelo que fizeram. Não só com o Rodrigo, mas com quantas outras pessoas que eles usaram e descartaram. Dr. Vieira assentiu. Então vamos fazer isso direito. Vou encaminhar para meus contatos no Ministério Público e na Receita Federal. Vai demorar, mas vai funcionar. Na quinta-feira, recebemos a resposta do advogado de Patrícia sobre a nossa contranotificação. Era curta. Nosso cliente decidiu retirar o processo de calúnia e difamação. Não entraremos em contato novamente. Ganhamos. Eles recuaram. Mas para nós, aquilo era apenas o começo. As engrenagens da justiça começaram a girar. Devagar, mas giraram. E pela primeira vez na vida, eu não me senti pequena. Não me senti invisível. Não me senti impotente. Eu tinha o poder de fazer a diferença. De defender meu filho. De fazer justiça. E eu usaria esse poder até o fim. As semanas seguintes foram de preparação. Preparação para recomeçar nossas vidas. Mas também para enfrentar as consequências do que tínhamos posto em movimento. Com o dinheiro do seguro, a primeira coisa que fiz foi quitar as últimas parcelas do apartamento. Depois de tantos anos pagando, finalmente era meu. Completamente meu. Meu e de Rodrigo. Mãe, você não precisa colocar meu nome. Eu não mereço. Você é meu filho. Claro que merece. Seu pai quis que você tivesse isso um dia. Agora tem. Eu separei uma parte do dinheiro para investimentos conservadores, seguindo o conselho do gerente do banco, outra parte para a reserva de emergência, e uma parte para Rodrigo recomeçar. Filho, você vai voltar para a faculdade. Vai terminar a administração. Falta só 1 ano. Mãe, eu não sei se consigo. Já faz 5 anos. Consegue sim, você é inteligente. Sempre foi. Aquela família não conseguiu tirar isso de você. Matriculamos Rodrigo novamente na faculdade. Ele teria que fazer algumas matérias de adaptação, mas em 2 anos estaria formado. Também o incentivei a fazer terapia. Ele resistiu no começo, mas depois de algumas sessões, começou a melhorar visivelmente. Estava mais leve, mais presente, mais esperançoso. E eu também comecei a fazer terapia. Percebi que tinha passado tantos anos cuidando de todo mundo que esqueci de cuidar de mim. Tinha traumas não resolvidos da morte do Antônio, da solidão, do abandono de Rodrigo. Precisava curar essas feridas também. Reduzi meus plantões no hospital. Em vez de trabalhar 6 dias por semana, passei para 4. Pela primeira vez em décadas, tive tempo para mim.
Tempo para descansar, para ler um livro, para tomar um café sem pressa. Rodrigo arrumou um trabalho de meio período numa loja de informática. Não pagava muito, mas era honesto. E o mais importante, ele estava orgulhoso dele mesmo. Estava reconstruindo sua autoestima tijolo por tijolo. Enquanto isso, o processo contra a família Almeida seguia seu curso. Dr. Vieira nos mantinha informados. A Receita Federal abriu investigação. O Ministério Público também. Vai demorar meses, talvez anos, mas o processo está andando. E eles sabem que fomos nós? Rodrigo perguntou preocupado. Não há como provar. A denúncia foi anônima. Eles vão suspeitar de muita gente, incluindo ex-funcionários. Vocês são apenas 2 entre dezenas de pessoas com motivos para delatá-los. Uma parte de mim sentia culpa. Afinal, eu tinha sido criada para ser boa, para perdoar, para não desejar mal a ninguém. Mas outra parte, a parte que tinha sido despertada naqueles últimos meses, sabia que aquilo não era vingança. Era justiça. Mãe, você acha que a gente fez certo? Rodrigo me perguntou certa noite. Pensei antes de responder. Filho, eu não desejo mal a ninguém. Mas eu também não vou ficar quieta vendo gente poderosa destruir vidas sem consequências. Se eles sonegaram impostos, fraudaram documentos, lesaram pessoas, eles têm que responder por isso. Não é sobre vingança, é sobre responsabilidade. Ele assentiu, aliviado. Mas a vida tinha mais uma surpresa guardada. Um sábado, 2 meses depois do retorno de Rodrigo, a campainha tocou. Era final da tarde. Eu estava na cozinha fazendo jantar. Rodrigo estava estudando no quarto. Fui atender. Era uma mulher de uns 50 anos. Elegante, mas com aparência cansada. Levou alguns segundos para eu reconhecê-la das fotos que tinha visto na casa de Patrícia, nos poucos meses em que Rodrigo ainda me visitava. Era a mãe de Patrícia, Dona Célia. Helena? Sua voz era baixa, quase envergonhada. Sim, o que a senhora quer? Eu preciso conversar com você. Por favor, apenas 5 minutos. Hesitei, mas havia algo no olhar dela. Não era arrogância, era humildade, dor até. Entre. Ela entrou devagar, olhando ao redor. Rodrigo apareceu no corredor e congelou ao vê-la. Rodrigo. Ela disse o nome dele com uma tristeza profunda. Você está bem? O que a senhora quer aqui? Ele perguntou defensivo. Eu vim pedir desculpas. Silêncio. Sentamos na sala. Dona Célia ficou alguns segundos em silêncio, juntando coragem. Então começou. Eu sei que minha filha te machucou. Eu sei que meu marido te humilhou. E eu também contribuí para isso. Fazendo vista grossa, fingindo não ver, priorizando aparência sobre decência. Ela olhou para mim. Helena, eu sempre soube que você era uma mãe incrível. Via o quanto você lutava pelo seu filho. E eu sentia inveja, porque eu nunca tive coragem de ser mãe de verdade para a Patrícia. Eu a mimei, dei tudo a ela, menos limites, menos valores, menos amor verdadeiro. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Minha filha se tornou um monstro, e a culpa é minha e do meu marido. A gente criou uma pessoa egoísta, cruel, incapaz de amar. E agora está tudo desmoronando. O que está desmoronando? Rodrigo perguntou. Tudo. As empresas estão sendo investigadas. Meu marido está desesperado. Patrícia fugiu com o amante levando dinheiro que não era dela. Estamos perdendo tudo. E sabe de uma coisa? Eu mereço. A gente merece. Ela se virou para Rodrigo. Eu vim aqui pedir desculpas pelo que fizemos com você. Você não merecia nada disso. Você era um bom rapaz. Um rapaz trabalhador, honesto, com sonhos. E a gente destruiu isso. A gente te usou e depois te jogou fora como lixo. Rodrigo estava visivelmente emocionado. Por que está me dizendo isso agora? Porque eu estou velha. Porque estou cansada de mentiras. E porque eu espero que você, ao contrário da minha filha, ainda tenha capacidade de reconstruir sua vida, com a sua mãe do seu lado. Ela olhou para mim com respeito genuíno. Helena, você é uma mulher incrível. Eu só queria que você soubesse disso. E Rodrigo, você teve sorte de ter uma mãe assim. Não desperdice isso de novo. Ela se levantou. Eu não vim pedir perdão porque não mereço. Só vim dizer que sinto muito. E que vocês vão ficar bem. Vocês têm um ao outro. E isso é mais do que dinheiro. Mais do que status. Mais do que qualquer coisa que a gente tinha. E saiu, deixando-nos em silêncio. Rodrigo veio até mim e me abraçou. Ela tem razão, mãe. Eu tenho muita sorte. Eu tenho você. E quase joguei isso fora.
Você não jogou, filho. Você se perdeu por um tempo, mas voltou. Isso é o que importa. Naquela noite, depois que Rodrigo dormiu, fiquei pensando na visita de Dona Célia. Era estranho. Parte de mim ainda sentia raiva dela e da família, mas outra parte sentia pena. Porque no fim, eles tinham tudo e não tinham nada. Tinham dinheiro, mas não tinham amor. Tinham poder, mas não tinham paz. E eu tinha um apartamento simples, um salário modesto, um filho que tinha me abandonado, mas voltou. E era tudo o que eu precisava. As semanas viraram meses. Rodrigo se formou. Foi um dia emocionante. Eu estava lá, na primeira fila, chorando de orgulho quando chamaram o nome dele. Rodrigo dos Santos. Ele subiu no palco, pegou o diploma e olhou para mim. Fez um gesto com a mão, como se dissesse: "Isso é por você, mãe." Chorei ainda mais. Depois da formatura, ele conseguiu um emprego bom, numa empresa de logística. Não era nada luxuoso, mas era honesto. E ele estava feliz. Realmente feliz. "Mãe, eu vou alugar um apartamento perto daqui, mas vou te visitar todo fim de semana, prometo." "Filho, você não precisa alugar. Pode ficar aqui." "Eu sei, mãe, mas eu preciso desse espaço. Preciso provar para mim mesmo que consigo." "Você entende?" "Entendi." E respeitei. Rodrigo alugou um kitnet a 5 quadras daqui. Pequeno, mas era dele. Eu ajudei a mobiliar com coisas que tinha guardadas e algumas compras novas. E sim, ele cumpriu a promessa. Todo sábado ele vinha almoçar aqui. Todo domingo a gente passeava juntos. Parque, cinema, café. Reconstruímos nossa relação. Devagar, com paciência, com amor. E enquanto isso, a família Almeida desmoronava. Soubemos pelos jornais. Empresa faliu, Sr. Almeida preso por fraude, Patrícia foragida em outro estado. Rodrigo leu a notícia e ficou em silêncio. "Você sente alguma coisa?" Eu perguntei. "Eu sinto nada. Nem raiva, nem alegria, nem pena. Só sinto que é justo. Eles colheram o que plantaram." "E você, filho? O que você plantou?" Ele sorriu. "Espero que coisas boas, mãe. Com você, aprendi a plantar coisas boas." Era tudo o que eu precisava ouvir. O confronto final veio de forma inesperada. Era um domingo, quase um ano depois do retorno de Rodrigo. Estávamos almoçando num restaurante simples perto de casa, aproveitando o dia ensolarado. De repente, uma mulher entrou no restaurante. Magra, cabelos descoloridos maltratados, roupas simples. Levou alguns segundos para eu reconhecê-la. Patrícia. Mas não era a Patrícia que eu conhecia. A mulher impecavelmente arrumada, arrogante, cheia de pose. Essa Patrícia estava destruída, visivelmente quebrada. Rodrigo a viu no mesmo instante. Seu corpo ficou tenso. "Mãe, é ela." "Eu sei." Patrícia nos viu. Hesitou. Por um momento, pensei que ela fosse embora. Mas então, surpreendentemente, ela veio em nossa direção. Parou ao lado da nossa mesa. Suas mãos tremiam. "Rodrigo." A voz dela saiu fraca, rouca. "O que você quer?" Rodrigo perguntou, frio. Eu só queria te ver. Ver se você estava bem. Agora você se importa?" Ela baixou a cabeça. "Eu mereço tudo o que você quiser me dizer. Eu sei. Mas eu precisava pedir desculpas." "Desculpas?" Rodrigo riu, sem humor. "Você destruiu minha vida, Patrícia. Me usou, me humilhou, tirou tudo de mim e ainda tentou me processar. E agora quer desculpas?" Eu sei que não mereço, mas eu perdi tudo também. O Fernando me largou quando o dinheiro acabou. Meu pai está preso. Minha mãe não fala mais comigo. Eu não tenho nada. Nada." As lágrimas escorriam pelo rosto dela. E pela primeira vez, pareciam genuínas. "Eu fui uma pessoa horrível. Para você, para tanta gente. E agora eu estou pagando. Estou morando num albergue. Estou trabalhando limpando escritórios à noite. Eu entendo agora." "Entende o quê?" Eu perguntei, surpresa por ela estar ali. Patrícia me olhou, e havia vergonha genuína no olhar dela. "Entendo o valor de uma pessoa. Entendo que caráter vale mais que dinheiro. Entendo que o Rodrigo sempre foi melhor que eu. Sempre." Ela se virou para Rodrigo novamente. "Você tinha uma mãe incrível, uma família que te amava, valores de verdade. E eu só tinha dinheiro sujo e uma família podre. Eu invejava você. Por mais que eu fingisse superioridade, eu sempre invejei o que você tinha. O amor da sua mãe, a simplicidade honesta da sua vida." Rodrigo estava visivelmente surpreso. Todos nós estávamos.
Eu não vim pedir seu perdão porque não mereço. Só vim dizer que você está melhor sem mim. E que sinto muito, de verdade. Ela fez menção de ir embora, mas Rodrigo a interrompeu. Patrícia. Ela se virou. Você está com fome? Ela hesitou, depois assentiu timidamente. Senta. Come alguma coisa. Rodrigo, eu não posso aceitar. Senta. Ele disse com firmeza. Você errou. Eu também errei. Todo mundo erra. Mas a gente não precisa perpetuar o sofrimento. Senta e come. Ela sentou, visivelmente constrangida. Pedi outro prato. Ela comeu em silêncio como se não comesse há dias. Quando terminou, levantou os olhos. Por que você está fazendo isso, depois de tudo? Porque minha mãe me ensinou que se pode ser forte sem ser cruel. Que se pode buscar justiça sem ser vingativo. Você pagou pelos seus erros. Não preciso te castigar mais. Patrícia chorou. Chorou de forma genuína, sem pose, sem vaidade. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais vou ser. Não, Patrícia. Eu só tive uma mãe melhor. E ainda não é tarde para você mudar. Se eu conseguir me reerguer, você também consegue. Ela se levantou, mais composta. Obrigada. Pelos dois. Olhou para mim. Dona Helena, a senhora criou um filho maravilhoso. Eu espero que ele seja sempre grato por isso. Eu sou, Rodrigo disse. Todos os dias. Patrícia saiu do restaurante. Assistimos ela ir embora em silêncio. Você tem certeza que fez certo? Eu perguntei. Tenho, mãe, porque eu não quero ser como eles foram comigo. Eu não quero carregar raiva. Eu quero paz. Abracei meu filho ali mesmo, no meio do restaurante, sem me importar com quem estivesse olhando. Seu pai estaria tão orgulhoso de você agora. Eu espero que sim, mãe. Eu espero que sim. 2 semanas depois, recebemos uma carta. Era de Patrícia. Curta e simples. Rodrigo, obrigada por me lembrar que ainda existe bondade no mundo. Estou tentando recomeçar. Consegui um emprego fixo e estou fazendo terapia. Não sei se um dia vou me perdoar pelo que fiz, mas vou tentar ser uma pessoa melhor. Obrigada por não me tratar como eu tratei você. Patrícia. Rodrigo guardou a carta numa gaveta. Não com raiva, mas como lembrança. Lembrança de que ele tinha escolhido o caminho do perdão, não da vingança. Os meses passaram. A vida seguiu seu rumo. Rodrigo prosperava no trabalho. Foi promovido. Começou a namorar uma moça gentil da contabilidade da empresa. Uma menina simples, trabalhadora, de família humilde. Como ele. Como eu. Mãe, eu quero te apresentar alguém. Juliana. Você vai gostar dela. E eu gostei. Juliana era tudo que Patrícia nunca foi. Humilde, carinhosa, autêntica. Ela tratava Rodrigo com respeito e amor genuíno. 1 ano depois, ele me disse: Mãe, eu vou pedir a Juliana em casamento. Meu coração explodiu de felicidade. Você tem certeza? Tenho. Ela é a pessoa certa. E dessa vez, eu sei a diferença entre o que é real e o que é ilusão. O pedido de casamento foi simples. Numa praça em Campinas, com um anel modesto, mas bonito. Juliana disse sim, chorando de felicidade. A família dela nos acolheu. Os pais dela, trabalhadores honestos, nos receberam como parte da família. No jantar de noivado, na casa simples deles, o pai de Juliana fez um brinde. Ao amor verdadeiro, ao trabalho honesto, à família de verdade. Todos brindamos. E eu olhei para Rodrigo, sentado ao lado de Juliana, sorrindo de forma genuína. Meu menino tinha voltado. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele tinha se reencontrado. E eu? Eu tinha cumprido minha missão como mãe. Não apenas dar à luz, não apenas criar, mas também acolher quando ele voltou quebrado. Lutar quando ele não tinha forças. Perdoar quando ele não merecia. Porque é isso que mães fazem. Não importa o que aconteça. Não importa quantas vezes nossos filhos caiam. Estaremos sempre ali, de braços abertos, prontas para acolhê-los de volta. Sempre. O casamento de Rodrigo e Juliana foi simples, mas foi perfeito. Numa pequena igreja em Campinas, com 50 convidados. Eu, vestida com um vestido azul que comprei especialmente para a ocasião. Rodrigo, de terno alugado, mas impecável. Juliana, linda num vestido branco simples, com um sorriso que iluminava toda a igreja. Quando chegou a hora dos votos, Rodrigo falou: Juliana, eu prometo te amar com honestidade. Prometo te respeitar todos os dias. Prometo construir com você uma vida baseada em amor verdadeiro, não em ilusões. E prometo ser o homem que minha mãe me ensinou a ser. Ele olhou para mim ao dizer isso. E eu chorei.
Chorei de alegria, de orgulho, de alívio. Meu filho tinha voltado. Realmente voltado. A festa foi no salão do prédio da Juliana. Bolo caseiro, salgadinhos, decoração simples. Mas estava cheio de amor, de risadas, de música, de alegria genuína. Dr. Vieira estava lá. Mariana, que tinha voltado do interior para o casamento, também. Vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Gente simples, gente boa, gente de verdade. No meio da festa, Rodrigo me chamou para dançar. Mãe, essa música é para você. Era uma música antiga, que eu costumava cantar para ele quando era bebê. Ele lembrava. Dançamos devagar no meio do salão enquanto todos assistiam. Mãe, obrigado, por tudo. Por nunca ter desistido de mim. Por ter me buscado na rodoviária. Por ter lutado quando eu não conseguia. Obrigado por ser a melhor mãe do mundo. Filho, eu jamais desistiria de você. Nunca. Você é meu filho. Meu sangue. Minha vida. Eu sei, mãe. E agora eu vou honrar isso. Todo dia. Prometo. Quando a música acabou, todos aplaudiram. E eu senti naquele momento uma paz que não sentia há anos. A vida tinha sido dura. Tinha sido injusta muitas vezes. Perdi meu marido cedo. Passei por solidão, por abandono, por dor. Mas também tive amor. Tive propósito. Tive a chance de fazer diferença na vida do meu filho. E no final, era isso que importava. Hoje, 3 anos depois daquele casamento, estou sentada na varanda do meu apartamento, tomando café e vendo o sol nascer. Rodrigo mora a 2 quadras daqui com Juliana. Eles têm um bebê agora. Meu neto, Antônio, em homenagem ao avô que ele nunca conheceu. Todo fim de semana, eles vêm almoçar aqui. Rodrigo ajuda a cozinhar. Juliana coloca a mesa. O bebê fica no meu colo, balbuciando e sorrindo. E quando olho para aquela cena, para minha família reunida, para o amor que transborda daquele apartamento pequeno, eu sei que valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada sacrifício, valeu a pena. Às vezes me perguntam, Helena, você não tem raiva do que o Rodrigo fez? Do tempo que perdeu? E eu respondo, raiva? Não, porque ele voltou, e isso basta. As pessoas não entendem. Acham que sou frouxa, que deveria ter negado perdão, que deveria ter feito ele sofrer. Mas elas não entendem o que é ser mãe. Ser mãe é amar sem condições. É perdoar o imperdoável. É estar ali mesmo quando você não é merecida. É lutar mesmo quando não há forças. Ser mãe é dizer, você voltou. Isso basta. Hoje trabalho apenas 3 dias por semana no hospital. O resto do tempo, cuido do meu neto. Cuido de mim. Aproveito a vida. Rodrigo está bem. Tem uma família linda. Um emprego digno. Paz de espírito. E Patrícia? Soube por acaso que ela também recomeçou. Fez faculdade de novo. Trabalha como assistente social, ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade. Como se estivesse compensando de alguma forma o mal que fez. Não temos contato. Não precisamos. Mas desejo que ela encontre sua paz também. Quanto à família Almeida, o Sr. Almeida cumpriu pena e saiu em liberdade condicional. Perdeu tudo. Dona Célia mora num apartamento alugado, dá aulas particulares para sobreviver. Às vezes, eu e ela nos esbarramos no mercado. Acenamos uma para a outra. Não há amizade, mas há um entendimento mútuo. Ambas somos mães que lutaram. Ambas erramos. Ambas aprendemos. A vida é assim. Não é sobre vencer ou perder. É sobre aprender, crescer, perdoar. Olho para a foto de Antônio na estante. Ele ainda está lá, sorrindo, congelado no tempo aos seus 49 anos. Antônio, eu sussurro. Nosso filho deu certo. Ele tropeçou, se perdeu, mas voltou. E agora é um homem de bem, um pai, um marido. Tudo o que você sonhou que ele fosse. E eu juro que às vezes sinto que ele me responde. Uma brisa que entra pela janela. Um calor no peito. Uma certeza. Ele está orgulhoso. A campainha toca. É Rodrigo com Juliana e o bebê. Oi, mãe! Trouxemos almoço! Entrem! A mesa está posta. Passamos a tarde juntos. Comendo, rindo, brincando com o bebê. Rodrigo conta histórias do trabalho. Juliana mostra fotos da escola onde dá aula. O bebê dá seus primeiros passinhos cambaleantes. É uma tarde comum. Simples, sem luxos. Mas é perfeita. Porque no final das contas, o que importa não é quanto dinheiro você tem. Não é em que bairro você mora. Não é que carro você dirige. O que importa é quem está do seu lado quando você cai. Quem te levanta. Quem te ama mesmo quando você não é amável.
O que importa é família de verdade. Quando eles vão embora no fim da tarde, fico na porta acenando. Rodrigo se vira uma última vez e grita: "Te amo, mãe." "Também te amo, filho." E enquanto fecho a porta, sorrio. Porque eu sei a verdade que muitos levam uma vida inteira para aprender. O amor de mãe é a força mais poderosa do universo. Mais forte que dinheiro, mais forte que status, mais forte que qualquer tempestade. E quando um filho volta para casa, mesmo depois de 5 anos, mesmo depois de ter te abandonado, mesmo depois de ter te desprezado, você o abraça e você diz: "Você voltou, isso basta." Porque no final, é isso que realmente importa. Ele voltou, e isso sempre, sempre será suficiente.